es para una sección de la web que hemos titulado Diálogos Alas con el Mundo. Esta entrevista tratará hoy día de conversar contigo sobre nuestro 70 aniversario de la Asociación de América Latina, justamente ALAS. Yo quisiera en este momento de transición tan compleja que estamos viviendo, más aún con el COVID-19, que en primer lugar nos des una reflexión de este momento que estamos viviendo. Este momento en el cual celebramos 70 años de ALAS. Nos reflexiones sobre el contexto de este momento que estamos viviendo. Perfeito. Mira, esse momento, de alguma maneira, era previsto, não? Há alguns anos, as redes sociais, os investigadores, os políticos estão denunciando a impossibilidade de continuar com um modelo de acumulação, um modelo neoliberal, um modelo fundado e a limitação de la explotação de los recursos naturais, ecológicos, humanos. Então, havia um clima de perplexidade, mas também um clima de aguardo sobre um evento que estava para acontecer, não? E o sistema mundo estava sendo desregulado por todo um câmbio e por um tipo de acumulação intensiva e ilimitada que estava produzindo crises sobre crises. Então, o que não se sabia exatamente era como ia acontecer o evento, o extraordinário, a ruptura com o modelo de acumulação ilimitada. Este é um momento de perplexidade que nós outros não sabíamos como ia acontecer. Mas se pensava que ia acontecer por o avanço dos movimentos sociais, os movimentos feministas, ecológicos, da juventude, mas não se sabia, não se esperava que poderia acontecer por um evento, por um vector bio-humano. Esta é a novidade da crise atual. Então, é uma crise que estava se acumulando desde anos, por 2008, por os refugiados, por as migrações, por as explosões sociais, mas não se sabia que era um evento, um vector bio-humano que ia ser o ponto de ruptura do sistema neoliberal. ¿Escucha bien? ¿Escucha bien? ¿Sí? Muy bien, Pablo. Sí, te escucho muy bien. Entonces, en ese contexto que estamos viviendo, más aún en esta transición histórica tan compleja en el sistema mundo, ¿qué papel le corresponde a la Asociación Latinoamericana de Sociología? ¿Qué papel le corresponde en este momento a la asociación? ¿Qué desafíos se le plantean? Há alguns desafios importantes, não? Eu creio que hasta agora o pensamento crítico se basava sobretudo em uma avaliação de los movimentos e de la desarticulação de las instituições sociais políticas, do avanço do mercado sobre os mecanismos de regulação sociais, nacionais e internacionais. Então, o avanço do pensamento social era sobre o desmantelamento das instituições políticas, sociais e econômicas, por um lado, e sobre o avanço dos movimentos sociais e dos movimentos da diversidade em la expectativa de que a crise das instituições sociais, políticas e econômicas ia facilitar o avanço dos movimentos sociais, ecológicos e políticos e feministas em direção da ruptura.
Então, esses são os dois ejes de trabalho sobre as ciências sociais. A crítica do modelo neoliberal, e aí temos toda a discussão pós-colonial em Latinoamérica, contribuindo para essa crítica das instituições, dos discursos, por um lado, e também a crítica social avançava na direção dos movimentos sociais e políticos que ia, em um momento adequado, assumir a responsabilidade de passagem de um paradigma rompido para um paradigma emergente. Então, as ciências sociais, a sociologia latino-americana funcionava em esses dos ejes de investigações. Agora se abrem outros pontos de investigação. Agora se abre um ponto de investigação sobre os efeitos práticos e teóricos da ruptura do modelo econômico neoliberal, do sistema da utopia ou da legenda de substituição, de câmbio do modelo de regulação estatal por o modelo de regulação econômica do mercado. Então, este é um ponto de avanço da crítica teórica, de estudar a crise do modelo econômico para seu câmbio e substituição por outros modelos de regulação de base mais solidárias, como a economia solidária, o campesinato, comunitário, etc. Este é um ponto de avanço. Outro ponto de avanço é sobre o Estado e as políticas públicas, para saber como se pode avançar em reorganizar as políticas públicas e sociais em termos do assistencialismo tradicional, mas também em termos de assegurar os desempregados ou as empresas, as pequenas e médias empresas, para avançar com um esforço coletivo e público de resgate da saúde da economia real. Não hablo da economia fictícia, da economia do desperdício, da economia da especulação. Eu hablo da economia real, dos comerciantes, dos empregados, da economia rural e urbana. Finalmente, há todo um esforço agora de saber como reorganizar as políticas públicas e sociais para fundar a nova economia real. E aí o terceiro ponto que está também avançando agora, e que a mídia não habla, que é que os sistemas de convivialidade, os sistemas de solidariedade, que estão avançando desde as bases sociais, nas comunidades urbanas e rurais, nos bairros e nas periférias, onde a gente está buscando a organizar e plantear novas formas de solidariedade coletiva para enfrentar um momento de crise, onde não há Estado e não há mercado. E nesse momento, há uma busca de novas formas de organização social, constituição da sociedade, onde se avança um coletivo de instituições, organizações não governamentais, nacionais e internacionais, grupos de coletivos locais e urbanos e nas favelas e nos bairros mais pobres, para a gente poder enfrentar o momento de transição do antigo paradigma para o novo paradigma, mais solidário que esperamos. Mas há muitos desafios, não? Há muitos riscos, porque, em primeiro lugar, os grupos de bancos e grupos financeiros e grandes empresas estão apostando em que a crise é rápida, não? Vai ser superada rapidamente. Então, eles buscam controlar a crise através da preservação de los dispositivos mercantiles para controle da acumulação tradicional neoliberal. Há então resistências em o sistema econômico, é o sistema de poder hegemônico entre grandes empresários, banqueiros e políticos para preservar a antiga forma de acumulação. A hipótese é que a crise é passageira e que o vírus vai ser superado rapidamente, não? Este, então, é a resistência do modelo do sistema hegemônico. Pero há um movimento claro de desorganização institucional ampla e que está avançando para abrir novas formas de resistências e de liberação de coletivos e instituições
que vão a reorganizar a sociedade civil e os sistemas comunitários locais, e nacionais e transnacionais. Aqui, eu creio, eu vejo que há um espaço amplo. Sí, muy importante la reflexión. Asistiríamos entonces, Paulo, a una crisis civilizatoria del ser, del saber y del poder. En este contexto, en un sentido de epistemología, estaríamos asistiendo a una crisis paradigmática profunda. ¿Cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta para una epistemología otra en esta transición? No cambio de paradigma, há ponto essencial por las ciências sociais e humanas. Sim, o ponto central é a redefinição do humano. Não é o humano mais como ser utilitarista, viviente utilitarista, e que está buscando só seu consumo, sua consumação e sua acumulação individual, é o individualismo. Então, temos que repensar a ideia de humano. Por isso que em meu texto, que vocês lo conhecem, eu hablo do texto de Edgar Morin, de há anos, que ele falava da necessidade de agotamento da antiga ideia de humano e da necessidade de refundar a ideia de humano mais sistêmico, não? Um humano mais aberto para as influências coletivas, não? Econômicas, mas também ecológicas e políticas. Então, a mim me parece que as ciências sociais e humanas, e em particular a sociologia, têm que redefinir o currículo, as carreiras de sociologia, as disciplinas científicas, a partir de um novo paradigma que tem o humano como ponto central para reorganizar as atividades econômicas, ecológicas, sociais e comunitárias. Sí. Escute, o padrão de poder hoje é globalizado, não? É internacionalizado. Pero as sociedades nacionais funcionam como dispositivos de apoio, de sustentação do padrão internacionalizado. Então, a questão agora é de repensar o padrão de poder global desde outra mirada que não seja só do grande capital financeiro, para incluir as atividades de saúde, de bem-estar, de apoio às políticas de proteção social. Então, temos um novo padrão de poder e isto tem impacto, a mim parece, sobre o debate pós-colonial. O impacto sobre o debate pós-colonial, não? O debate pós-colonial estava muito centrado sobre a colonialidade desde a Europa. Agora, há uma multiplicidade de mecanismos de colonialidade desde os Estados Unidos, desde a China, desde a Europa, e temos que enfrentar esse novo desafio de repensar a colonialidade em suas múltiplas expressões históricas e políticas e econômicas. ¿Qué papel va a cumplir la micro y la macro sociología en este cambio en la investigación social? ¿Me escuchas? Bien. Mira, creo que hay la microsociología y la macrosociología tienen un rol importante. Tenemos, por un lado, que pensar la teoría social, los avances de la investigación crítica. Sí. Mira, escucha. Entonces, la microsociología y la macrosociología, ¿no? Sí. A mim parece que a macrosociologia tem que avançar sobre os novos desafios de organização da sociedade mundial. Também como repensar as nacionais e a função do Estado públicas, a macrosociologia. E a macrosociologia tem que pensar também no cambio dos movimentos sociais globais e internacionais. A microsociologia tem amplo campo de investigação para trabalhar sobre as relações
interpersonales, las relaciones entre las personas, la producción de nuevas solidaridades colectivas, porque este é um tema que foi, de certo modo, abandonado desde a perspectiva utilitarista. O avanço nas ciências sociais e na sociologia de investigações basadas sobre a consumação, sobre os gostos, sobre as vocações individualistas, e se perdiu muito a análise dos modos de convivência e convivialidade, involucrando indivíduos e famílias e grupos sociais, desde as comunidades, desde os bairros, desde as cidades. Então, teremos uma discussão da microsociologia importante para repensar os modos de organização social e gestão das cidades, e das coletividades, das pequenas coletividades. De certo modo, a mim me parece que vai haver uma revalorização do rol das cidades para a planificação da vida dos indivíduos e, sobretudo, dos pueblos, não só das médias ou grandes cidades, para também repensar o rol dos pueblos e a organização da vida local. A mim parece que há que se pensar, sobretudo, nos planos microsociais, a ideia de planificação local, involucrando representantes de bairros, de comunidades, nos pueblos e nas cidades, para planificar as possibilidades, as capacidades de cada região, de cada lugar, de cada indivíduo e grupos sociais, para planear a produção de bens materiais para a comida, as viviendas, a saúde, a educação. Então, agora eu creio que há que haver uma planificação local, planificação municipal, planificação comunitária, entre cidades, entre pueblos, e entre eles e a região, os estados nacionais e o sistema de poder global. A mim me parece que se o mundo vai ser mais solidário e convivialista, vai ser um mundo de ampla planificação, que tem como centro o homem, o ser humano, que sua necessidade de vida, de comida, de vivienda, de lazer, de educação, de saúde, de amor, sobretudo. Então, creio que o novo paradigma apunta para uma reorganização total do sistema de poder, do bloco de poder. Pero aí está o problema. Eu creio que esse câmbio de paradigmas não vai se passar só em 1 ou 2 meses. Há todo um trabalho e que os sociólogos têm importância crucial, central, e é planear o novo paradigma em termos práticos. Eu creio que em termos teóricos temos muitos avanços, os ecologistas, os economistas, os novos economistas, a nova economia, os movimentos, os intelectuais compromissados com as práticas sociais. Mas temos agora um novo modelo de planificação centrado sobre o humano, que deve organizar a política planificadora a nível global, a nível nacional, a nível regional, a nível das municipalidades e a nível dos pueblos e bairros. Creio que o avanço vai ser em considerar a global fundamentales en este cambio paradigmático de la ciencia para la vida. Bien, mira, la universidad pública en la modernidad es central para organizar el Estado Nacional. Organizar el Estado Nacional en Latinoamérica es evidente, ¿no? Desde el siglo XIX, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería, hay un rol fantástico para la organización de las burocracias, la organización de la planificación, la organización de las élites dirigentes, ¿no? Formación de los políticos, los empresarios. La universidad pública siempre tuvo un rol fundamental. Ahora, en los últimos años, había una estrategia de la derecha populista de destruir as universidades públicas para implantar o modelo privado de escolas privadas
que tem não mais interesse na sociedade, tem interesse na discussão de contábeis, técnicas, etc. Então, houve um trabalho de destruição das universidades públicas com impactos sobre a saúde pública, a educação pública, a economia pública e a gestão pública. Agora, esta universidade pública tem um rol central e, sobretudo, a parte de humanidades, tem um rol central para repensar o paradigma do humano. Como se vamos a construir um paradigma do humano que incorpora os avanços da discussão sobre o bem viver, por exemplo, e que incorpora também os avanços da discussão sobre a convivialidade em Europa. Então, há utopias disponíveis que ajudam a los intelectuais das universidades públicas para reorganizar seu trabalho, seu conteúdo, sua investigação e suas prioridades. Para a prioridade, agora deve ser o humano. Eu creio que, hasta agora, a universidade pública não tinha compromissos com o humano de um modo integralizado. Teníamos uma organização cartesiana do trabalho acadêmico e científico, onde não havia muitos diálogos entre cientistas das humanidades e os científicos das ciências duras, não? Das ciências exatas. Agora, o novo modelo de universidade pública tinha que considerar a integralidade dos saberes acadêmicos, das disciplinas científicas, humanas e não humanas, e exatas, por um lado, e por outro lado, considerar de modo mais objetivo como organizar os quadros, os gestores locais e regionais. As universidades públicas se perderam muito da objetividade da missão de organizar os espaços locais e regionais. Havia digamos, um avanço muito grande na reflexão. E nas humanidades, eu hablo, um avanço muito grande da preocupação mais teorética e escolástica. E também nas exatas havia umas preocupações escolásticas, com investigações empíricas que não teriam muitos efeitos práticos imediatos, mas mais para justificar os grados acadêmicos, a respeitabilidade acadêmica. Então, agora, a nova universidade pública tem um grande desafio de reorganizar seus fundamentos disciplinários e a formação intelectual e acadêmica para considerar a integralidade de saberes dentro da academia e também para considerar o diálogo de los saberes acadêmicos com os saberes práticos da vida local, da vida social e da vida regional. Lo que Mill lo dizia há tempo, não? Wright Mill, sobre a ideia de como articular os saberes intelectuais e acadêmicos com os saberes práticos da vida social. Eu creio que a universidade pública perdeu muito de esta responsabilidade, dessa missão histórica de articular saberes acadêmicos com saberes práticos, e isto teve uma influência sobre as condições teóricas de ação de los movimentos sociais e históricos e também dos movimentos religiosos más progresistas. La heterotopía de destino, Paulo, la heterotopía de destino. ¿Cómo vincula la sociabilidad y la individuación para el futuro? La heterotopía de destino. ¿Cómo vincula la sociabilidad con la individuación? Perfecto. Sí, que la universidad... Sí. Há uma diferença entre a noção de utopia e a noção de heterotopia. A noção de utopia, ela se basa desde uma memória histórica que foi construída antes. A utopia, então, por exemplo, a utopia do desenvolvimento é o progresso econômico, é o bem-estar, a acumulação. Então, há uma utopia do desenvolvimento que se pode pensar o futuro desde uma sociedade que acumula mais e mais de modo ilimitado. Esta é uma utopia. Então,
toda a ação social se funda em uma utopia. Cada busca um futuro, um outro dia de mais bem-estar. Então, a utopia do neoliberalismo era a acumulação progressiva de recursos e de riquezas para um pequeno grupo muito concentrado que não tinha mais compromissos morais e éticos com a população em geral. Essa é uma utopia. A heterotopia é a ruptura com as utopias. A heterotopia é pensar em um outro mundo, é pensar em um outro modo de organizar a vida e o pensamento e o saber. Então, agora, com esta ruptura do paradigma neoliberal, estamos abrindo as possibilidades de construção de heterotopias. Bem, as heterotopias elas se apresentam como espaços caóticos, entende? Quando se rompe com uma ordem estabelecida anterior, se entra em um espaço caótico, onde não há muitos conflitos, há muita dificuldade de pensar o novo. Então, a heterotopia não se apresenta como algo dado, algo posto. A heterotopia se apresenta como um espaço caótico, como um espaço onde se abre várias ordens possíveis para o futuro. Não há uma só solução no contexto heterotópico. Há várias soluções possíveis de organização da vida social. Por isso que eu penso que este contexto de câmbio de paradigmas, há sociedades que vão a reconstruir sua ordem social desde os sistemas mais autoritários. Por exemplo, se pensamos no modelo chino, não vejo como se vai avançar agora no modelo chino para uma ruptura com a cultura confucionista, não? Me parece que há no sistema político e cultural chino uma presença forte do confucionismo que assegura a obediência cívica e civil dos cidadãos e assegura também o reconhecimento, a legitimidade do poder do Partido Comunista. Então, eu creio que o sistema chino vai avançar na planificação da ordem societária estabelecida. Mas as sociedades ocidentais e pós-coloniais, elas estão abertas para conhecer o fundo da experiência caótica que permite, que facilita refundar a sociedade desde uma outra mirada heterotópica. Então, eu creio que a mirada heterotópica tem várias vias de solução. Depende da acumulação histórica, da memória histórica de cada sociedade e depende do nível de crises que cada sociedade está enfrentando. Então, se algumas sociedades a nível mundial podem avançar com mais velocidade e a refundação da vida social, outras vão conservar os avanços já adquiridos hasta agora. De la sociología de América Latina y el Caribe por nuestros 70 años. Mira, é um gosto saludar nossos colegas, investigadores, estudantes e simpatizantes da Associação Latino-Americana de Sociologia, porque é uma associação muito histórica, não? Tiene muitos, como eu dizia em um artigo, que é uma das associações mais viejas, não? Entre os sociólogos, talvez a primeira associação continental, que reúne investigadores e centros acadêmicos de vários países. Agora não há outras associações com esse perfil continental em África e em Ásia, mas muito tempo elas foi a só associação que pensava de maneira continental as questões nacionais, regionais e globais. Então, agora elas têm um desafio fantástico para avançar o avance de incluir a todas as sociedades nacionais, todos os grupos acadêmicos nacionais para participar delas. Há muitos países que participam e agora não estão participando. Se pensamos nas Guianas, se pensamos
Bolívia não está em este momento, já estuve hasta pouco, agora não está, Equador não está, Paraguai não está, entende? Então, há países da América Central que não estão. Eu creio que a presidência de ALAS e toda a diretiva de ALAS tem um rol muito importante de incluir, em primeiro plano, a todos os grupos de sociólogos, acadêmicos e não acadêmicos. Então, há dois desafios. Incluir todos os grupos nacionais acadêmicos para plantear uma posição dentro de ALAS. Incluir também os grupos de sociólogos não acadêmicos, que estão ubicados em sindicatos, igrejas e outras organizações não governamentais que têm um rol importante para a fundação de uma sociologia prática. Então, elas têm uma responsabilidade de, primeiro, valorizar a sociologia acadêmica, incluindo a todos os grupos de sociólogos nacionais e locais. E elas têm uma responsabilidade de incluir os grupos de sociólogos da sociologia prática, que não funcionam desde a academia, mas funcionam nas entidades religiosas, cívicas, sindicalistas, etc. Devo lembrar que o movimento campesino, nos anos 50 e 60, teve uma influência muito grande dos sociólogos práticos que estavam articulando nos movimentos sociais. Então, esse é um desafio muito importante para elas, de poner limites a uma sociologia acadêmica muito elitista e que não está incluindo a todos os grupos de sociólogos acadêmicos. Há que facilitar a entrada de outros grupos de sociólogos acadêmicos para o avanço de fortalecimento de elas. E há que incluir a sociologia prática de sociólogos não acadêmicos. Este é um ponto a nível continental, regional e nacional. Outro ponto é o avanço da Associação Latino-Americana de Sociologia com as sociologias internacionais e globais, como você está aí fazendo como presidente de ALAS, e o último congresso que invitou representante, presidente da Associação Internacional de Sociologia, invitou a Alain Cayet, fundador do movimento anti-utilitarista das ciências sociais, e o responsável central por a heterotopia do convivialismo neste momento. Então, você, como presidente do Congresso, teve um rol importante que não foi sempre bem compreendido por alguns colegas, pero de facilitar a presença da Associação Internacional de Sociologia em um debate mais global. Então, felicitações a tu, Jaime, pelo esforço de articulação de alas a nível internacional. Então, para resumir, são 3 desafios. É o desafio intracadêmico, de avanço de incluir a todos os grupos de sociólogos acadêmicos de los países latino-americanos e caribenhos, não? Segundo, de incluir a los sociólogos não acadêmicos, que têm um rol importante para a organização dos movimentos sociais e culturais neste momento. E terceiro, o avanço da sociologia global desde Latinoamérica, para que podemos construir um espaço de articulação mais amplo com outros grupos de sociólogos. A mim parece central, não? Eu vejo que a presença de sociólogos latino-americanos e os encontros internacionais é aún tímida, é todavia tímida, e temos que romper com esses obstáculos culturais, linguísticos e incluso econômicos para o avanço de uma sociologia global que tem diferenciações continentais e regionais. Muitas graças por abrir esse espaço para mim, para poder conversar com meus colegas, investigadores, amigos e estudantes que estão em este momento com a responsabilidade de repensar a sociologia em Latinoamérica. Gracias, Paulo. Gracias por construir una sociología al servicio de la vida. Muchas gracias. Abrazos. Gracias, Jaime. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias a los dos. Gracias. Voy a